que vem agora é o professor Ed Parrish, sócio do escritório Parrish Zenandro, que é o maior escritório de direito previdenciário do nosso estado e um dos maiores do Nordeste também. Do Brasil. Do Brasil. Já do Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, porque eu acho que o Nordeste... São mais de 140 advogados. Com certeza. E é um escritório de direito previdenciário. Eu tive a honra de trabalhar lá, inclusive. Então eu gostaria de chamar o professor Ed Parrish. Pessoal, tirem até a última gota de sangue para saber como é que faz o escritório crescer, viu? Tudo bem? Vou ficar sem slide, vou fazer a moda antiga, não quero fazer slide não, senão eu ia cobrir a beleza dos nossos convidados da mesa. Bem, deixa eu botar meu timer aqui, que sabe que se eu passar... Ele, Gustavo, disse que passados os 30 minutos é indelicado. Gente, meu objetivo hoje aqui não é lhe ensinar nada, eu acho que talvez eu seja o único que não vai falar diretamente de forma técnica do direito previdenciário. Eu queria fazer com que você refletisse sobre algumas coisas que eu vou lhe dizer, e se eu conseguir isso, meu objetivo foi atingido. Para isso eu queria dizer primeiro quem eu sou, depois o que é que me credencia a estar aqui. Eu me chamo Ed, eu sou advogado, estou na área de direito previdenciário há 16 anos, já fui professor de graduação, sou mestre em direito público aqui pela UFBA e criando coragem para ir para o doutorado. E o que me credencia a estar aqui falando com vocês sobre gestão de escritório de advocacia é que nós temos um escritório bastante robusto. E não só de quantidade de pessoas, mas também na parte empresarial. Eu costumo dizer que a gente tem uma empresa e a gente luta todos os dias para que a gente possa parar de encarar o nosso escritório naquele formato mais tradicional que as pessoas encaram o escritório de advocacia. E aí, em 30 minutos, eu preciso lhe falar sobre gerir um escritório de advocacia e eu escolhi um tema que é o tema que eu acho que é o motivo pelo qual eu consegui chegar aqui onde eu estou, que é a minha equipe. Então eu queria lhe falar um pouquinho sobre formar a equipe, tá certo? Pronto. A vida é feita de várias decisões e toda decisão é uma bifurcação. Você chega e precisa decidir se você vai para um lado ou para o outro. A minha bifurcação eu tive simbolizada em meus pais. Meu pai formou em advocacia à tarde e nunca quis que eu fosse advogado e nunca quis que eu fizesse direito previdenciário. Minha mãe apoiaria o que eu quisesse ser. E eu escolhi ir com ela e fui ser advogado. Eu tenho um sócio, que é Carlos Zenandro, desde que eu tenho 16 anos de idade, nós estamos juntos e continuamos juntos até hoje. E essa escolha trouxe ônus e trouxe bônus. E é importante dizer que quando eu escolhi, e todos que começaram a advogar, eu tenho certeza que passaram por isso, não foi fácil. Porque advogar exige um tempo de maturação maior. E durante a minha jornada, eu vi alguns colegas fazendo concurso. E eu tive uma emblemática que fez um concurso para Camaçari. Na época, não sei se alguém vai lembrar aqui, existia o SAC e o SAC tinha o juizado dentro dele. E ela passou no concurso para ganhar R$2.000. Na época o salário mínimo era 270. E aí eu disse, poxa, que inveja. Mas eu achei que alguma coisa me dizia que era melhor continuar na advocacia. E eu não comecei no direito previdenciário. E aí, veja, todas as decisões são bifurcações. Não existe uma decisão melhor do que a outra. Existem caminhos diferentes. E aí eu sou mestre em processo civil e fui estagiário de Fred Dier. Talvez vocês conheçam. E nessa onda de estágio, e aí essa onda de estágio era bem técnica, eu sonhava em ser um advogado de empresa, coisa boa, assim, nobre, história com ar-condicionado, né? Todo mundo no cafezinho, como minha amiga Isabel que está aqui atrás, que só toma café de máquina, esse café daí passado, coado, água de chinelo ela não quer. Pois bem, então eu fui para esse escritório e comecei nessa parte empresarial, nobre, linda, né?
E Carlos, ele trabalhou no Prebifone. E aí, ele lá no Prebifone, ele me ligou, a gente já trabalhava junto, vou falar daqui a pouco sobre isso. Ele me ligou e disse, rapaz, tem um negócio bom aqui, é um negócio de direito previdenciário. Meu avô era fiscal da Previdência Social. Mas o direito previdenciário, naquela época, não era um direito nobre, era um direito escanteado, né? E aí eu relutei, mas eu confiei nele. E essa foi a minha melhor decisão de bifurcação. E hoje estamos aqui juntos. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque você nunca pode ter medo de errar. Veja, Michael Jordan tem um livro chamado Nunca Deixe de Tentar. E ele diz que das 15 temporadas que ele fez, ele foi campeão em 6 e perdeu 9. E todos os dias ele diz que em 26 oportunidades ele teve a última cesta do jogo e errou todas elas. E que ele só chegou onde chegou, ainda é o maior recordista da NBA, porque ele errou muito. Veja, e você não pode ter medo de errar mais de uma vez. Você precisa ter medo de errar pelo mesmo motivo, mas não o de errar. Vou fazer também uma alusão à última entrevista que Giannis deu quando o Bucks, que é um time da NBA, perdeu agora a entrada dos playoffs. E uma repórter diz, ô Giannis, você acha o que do fracasso do seu time? E ela disse assim, poxa cara, segundo ano que você me pergunta isso, você é promovido todo ano? Você é feliz todos os dias? Eu não fracassei, aqui foi uma escada para o meu sucesso. Então veja, advogar dá certo. Agora, exige um tempo de maturação e você precisa entender o processo. Porque mais importante do que ser o melhor e chegar lá, mais importante do que ser o melhor e chegar lá, é você entender a jornada. E eu acho que essa nossa geração, e eu estou me incluindo também, que eu só tenho 40 anos, tá? Essa nossa... Oi, pronto? Aí vai ficar alto, né? Ó. E quando... Estava onde? Veja, você tem que entender o processo, porque mais importante do que ser o melhor é você compreender a jornada. E veja, pode ser até que amanhã eu fiz um escritório e alguém diga assim, rapaz, você falou um bocado de coisa que você não prega, mas eu acredito. Tudo que eu escrevi hoje aqui é porque eu tento empregar lá. Aliás, eu não tenho várias escolas, e por isso que eu lhe disse que eu não vou lhe ensinar. Eu não sei lhe ensinar a gerir um escritório e a construir um escritório vitorioso. O que eu posso lhe passar é a minha experiência, e todas as vezes que eu palestro sobre esse tema, eu lhe passo o que acontece comigo. Então, eu e Carlos somos muito alinhados nisso e acho que conseguimos passar para todos eles, todos os nossos gestores, que a gente trabalha com linhas de liderança, esse mesmo pensamento, tá certo? Pois bem, já que você decidiu advogar, então agora planeje, e aí vem o tema da palestra. Eu acho que você tem que começar a planejar escolhendo as pessoas que vão lhe acompanhar nessa jornada, porque acredite, sozinho não é o caminho. Decidido, vamos escolher os seus companheiros de jornada. E veja, eu não estou dizendo para você escolher o melhor, o mais inteligente, o mais sabido. Ser o melhor, mais inteligente e o mais sabido não lhe garante ser o melhor do grupo. Porque tem uma pessoa, e somente uma pessoa, que é a mais importante de todas. E não é você. É o grupo que você vai criar. Nós estamos falando de uma gestão de escritório de advocacia. Se você fosse um advogado sozinho, nós estaríamos falando de uma gestão da sua pessoa e não do seu escritório. Então eu vou encarar o seu escritório, a sua empresa, o seu grupo como uma pessoa principal, o ator. E é isso que eu acho que a gente tem que entender. Ninguém é mais importante do que o grupo. Escolha a pessoa pelo princípio da complementariedade. O que é que ela faz que você não faz? Dunga, que era capitão da seleção de 94, que Ivan lembra, não era o melhor jogador,
Nunca foi. Em 90, inclusive, na Copa anterior, foi execrado. Ninguém nem aceitava que ele voltasse à seleção, mas ele tinha um papel fundamental na seleção. Ele era o leão de chácara, ele era o cara guerreiro, ele era o incentivador, ele é o que pegava os jovens e dizia, não, a culpa não é dele não, a culpa é minha. Era um cara que já estava tão apanhado que não se importava de apanhar mais pelos outros. Ele não era o melhor, mas ele era o mais importante para o grupo. Outro que se diz também médio é Bernardinho, que diz, eu não fui o melhor jogador, mas ele fala que enquanto ele era reserva, ele tinha mais tempo de estudar as jogadas, e por isso era o que mais contribuía para a geração de prata da década de 80, que foi o que começou a levantar o voleibol brasileiro. Então escolha as pessoas, e escolha as pessoas pelos seus valores. Valores são inegociáveis. Você não negocia caráter, honestidade. Você pode fazer qualquer coisa, qualquer negociação, menos a que envolva valores. Pois bem, e quando você for escolher essa pessoa, eu queria lhe falar para você escolher e sempre avaliar ela pelo passado e não pelo futuro. Você avalia alguém pelo que ela fez e não pelo que ela fará. E aí ontem eu estava tomando uma cerveja lá no caminho de casa com alguns de vocês e tive a honra de conhecer um rapaz de 17 anos e estava conversando com a mãe dele. E aí eu conversando com ele e ele me dizendo, ele não me chamou de tio ainda, mas vai me chamar. Tio, eu vendo ingresso de festa. E a mãe, tá vendo, Ed? Ele tá vendendo ingresso de festa, era para estar estudando. Eu digo aí todo dia. Não, tio, eu vendi 90 e o cara, segundo lugar, vendeu 30. É mesmo, Ed? E aí eu lembrei da época em que eu e Carlos não éramos advogados e trabalhávamos também na indústria do entretenimento. Mas o que a mãe dele não via, na verdade ela via. Mas ela tinha medo de qual caminho da bifurcação ele vai escolher. O que a mãe dele não via e que eu via é, poxa, ele é um cara para frente, né? Ele é um empreendedor, ele está ali, ó, fazendo dinheiro, já pensando, querendo montar, e aí matou a mãe quando ele disse assim, olha aí, tio, eu tinha uma reunião com o meu sócio no Salvador Shopping, e a mãe, sócio! Sócio! Como assim, sócio? Pronto. E aí, olha, veja, por que eu estou lhe falando isso? Porque quando chegar alguém para você, para conversar contigo, você precisa perguntar a ele sobre essas coisas. Sobre o que é que ele fez. O Ed, o pai discorda da mãe, viu? O pai discorda da mãe, né? O filho é bimã. Aí, aqui, ó. Levante aí, pai. Aqui, ó. Eu liguei para a Mary, vou ligar para o pessoal do Camaleão, vou dizer assim, olha, tem um comissário, para quem lembra daquele comissário, tem um comissário top para você aqui. Pois bem, mas olha, quando você estiver conversando com alguém e avaliando, você precisa saber o que ele fez e não o que ele fará. Porque ele não senta para você e diz assim, não, se você me contratar, eu vou fazer isso, isso e isso. Gente, a gente convoca as pessoas porque elas estão prontas. A gente não convoca ninguém para se aprontar. A oportunidade aparece da noite para o dia e você precisa estar preparado para ela. Obviamente, nunca você vai estar 100% preparado. Mas você tem que ter todas as qualidades e condições de executar aquilo para o qual você foi convocado. E aí, nessa análise, você, quando for escolher as pessoas que são os seus companheiros de jornada, precisam ir, sim, lá na questão da família, perguntar o que é que ele fazia, se ele era líder de sala, ou se ele era aquele CDF. E veja, aqui não tem um melhor que o outro. Aqui tem que saber qual é a parte da complementação que você deseja para montar a sua equipe. Eu posso lhe dizer claramente que eu, sem a minha equipe, não sou ninguém. Hoje, quem melhor entende de traçar objetivos é meu sócio Carlos, e devo tudo para ele, como devo também a todos os meus sócios das minhas filiais
como os que ficam aqui escrevendo, porque lá não existe ninguém mais importante que ninguém, somente um, o grupo, a sua pessoa jurídica, o seu escritório. Tá bom, então você agora vai decidir e escolher as pessoas, tá certo? Depois que você escolher as pessoas que você acha importante, você precisará desenvolvê-las. E veja, desenvolver pessoas não é ser coach. Desenvolver pessoas não é ensinar o que você não sabe. Desenvolver pessoas é caminhar na jornada com ela, empregando, propagando e defendendo os valores que você acredita. Veja, você é o guardião dos valores da sua empresa. E você precisa estabelecer qual é a cultura empresarial que você quer criar. Quando eu falo aqui o tempo todo que mais importante é a pessoa jurídica da gente, é o nosso escritório do que o indivíduo, isso é uma cultura. Isso é uma cultura. E você precisa de pessoas para poder desenvolver os seus negócios, desenvolver os seus objetivos. Planejar em grupo significa escolher a pessoa certa para executar aquele trabalho específico para ela. Nós lá temos vários exemplos de pessoas que são adequadas para executar alguns trabalhos e outras que são adequadas para executar outros trabalhos. E lá não existe trabalho mais importante do que o outro. Todos são importantes porque só uma pessoa importa, que é o escritório. Tá certo. Você então precisa desenvolver ela e aí você vai ter uma diferença entre ser líder e ser chefe. Muitas pessoas já devem ter ouvido essa comparação, certo? Mas a diferença básica entre ser líder e ser chefe é que você também pode gerenciar pelo medo ou pelo respeito. Você pode causar medo naquelas pessoas em que você manda, ou você pode causar admiração. Nunca esqueçam do que eu vou falar agora. O tesão que você emprega nas suas atividades será um reflexo de como os seus geridos irão se comportar na execução delas. Você empregar toda a sua força, energia e vontade na condução de um projeto, com certeza constrangerá aquelas pessoas que não estão dispostas a seguir no mesmo ritmo com você. E naturalmente elas serão expelidas. Cole com pessoas que te complementam, que tenham a mesma energia que você. Certo? Pois bem, então agora você vai precisar ajudar a desenvolver ela. E aí eu acho que é a melhor característica do líder. Você não precisa ser o mais inteligente, você não precisa ser o mais sabido, mas você precisa saber extrair o melhor daquelas pessoas. As melhores empresas não são as que têm as melhores pessoas, ou os mais inteligentes. As melhores empresas são que nem todas as empresas, aquelas que são compostas por pessoas maravilhosas e inteligentes, com pessoas medianas e com pessoas nem tão inteligentes. São compostas por pessoas com muita vontade, outras com nem tanta tenacidade e outras que enrolam. E você conseguir colocar todos para que você extraia deles o melhor é que fará a diferença. Você terá a melhor versão de cada um. E fazer isso é você estar colado, é você estar presente, é você estar junto na jornada. E veja, é mais importante uma jornada sólida do que uma vitória isolada. Lembre-se, você sempre conseguirá causas excelentes esporadicamente. Sempre aparecerá aquele cavalo selado andando no meio do deserto. Mas o difícil não é conseguir causas excelentes esporádicas. O difícil é conseguir causas excelentes constantemente. Adianta você sacar 5 RPVs no mês e no outro nenhum? Ou é melhor você sacar 3 RPVs todo mês? E o que vai lhe garantir isso é a jornada. Veja, todos os rankings de esporte, não leva em consideração para considerar o melhor do mundo o último campeão. Quantas vezes o Brasil não perdeu a Copa e era o melhor do mundo? Quantas vezes um jogador de tênis
não foi campeão em um Grand Slam e era o melhor do mundo. Quando o Brasil perdeu o voleibol, também continuou como o melhor do mundo, porque eles tinham uma jornada sólida. A gente está falando de uma empresa sólida, uma empresa que tenha constância, e não uma empresa que seja uma zebra, e que consiga em um determinado dia uma vitória, mas não consiga manter a sua constância. Lembre-se que, principalmente em direito previdenciário, em que se trabalha com pessoas físicas e renda variável, assim como no trabalhista, é importante você estabelecer uma constância de resgates e atendimentos para que você possa suprir a falta dos contratos de partido que os outros escritórios possuem. Tá certo? Então, valorizar a jornada é você valorizar a cultura. Tem 10 minutos, né? Deixa eu ver se está batendo com o meu. 10 minutos e 20 segundos. Certo? Então, veja, a sua jornada é muito importante. Agora, uma outra característica que você vai precisar ter quando você estiver reunindo esse time para vencer é o seguinte. Tem um cara lá de Stanford chamado Jim Collins, e ele fala do líder nível 5. Ele trabalha com 5 níveis de liderança e ele diz que os líderes níveis 5, daquelas great companies, aquelas empresas top das galáxias, né? A gente tem aqui o Banco BTG Pactual, nós temos vários, o Dr. Norberto Odebrecht aqui da gente. Eles têm duas características principais. A primeira delas é uma grande vitalidade de trabalho, uma grande força de trabalho, uma grande vontade. É aquele cara que está com 80 anos e está ali dizendo assim, não, porque agora a gente vai inovar e vai construir um negócio ali na ilha. Você diz, não, o cara podia estar em casa, ele podia estar relaxando, mas ele não consegue, é mais forte do que ele. É mais forte do que ele ser ativo, ser criativo. Por quê? Porque ele separa ele da empresa, e a empresa dele é para a posteridade. Ele prepara a sucessão patrimonial dele, a sucessão da empresa. Esse cara que tem vitalidade é a primeira característica de um grande líder. E a segunda característica de um grande líder, segundo Jim Collins, é a humildade. Todos os líderes são de uma extrema humildade. E ele faz o seguinte, ele diz: o grande líder é aquele que reconhece no coletivo a vitória. Quando se tem um grande sucesso, uma grande vitória, o grande líder olha para a janela e agradece a cada uma das pessoas por aquela vitória. E eu falo a cada uma, desde a recepção, que atendeu o seu cliente bem, a telefonista que conseguiu conter as dúvidas dos seus clientes, que às vezes não falam lé com cré, até o advogado que fez a petição muito bem feita, e até o gestor dele, que nunca teve contato com o cliente. Ele olha pela janela, mas quando ele erra e quando tem um fracasso, ele olha no espelho e se pergunta: o que é que eu poderia fazer diferente para alcançar um melhor resultado? Ele não busca culpados, ele se mistura aos culpados. Ele entende que houve uma falha dele e pede que cada um exerça a mesma humildade para poder reconhecer as suas falhas. Líder nível 5, então, é aquele que tem extrema vontade de realização aliado à extrema humildade. E isso vai forjando os valores que você quer empregar no seu negócio. Você tem uma equipe que coadune com os seus valores, torna a sua empresa sólida. Você nunca terá dúvidas de intenções. Você nunca terá alguém desgarrado porque não acredita nos seus valores. Vocês precisam ser mais fortes como grupo. Tá certo? Bem, quantos minutos? 3 minutos? Certo? 3 minutos são 2 horas. A outra coisa, depois então que você sabe como agir, escolheu as pessoas certas, você vai precisar agora não se encantar com o sucesso. Veja, eu estou lhe dizendo que a segurança faz a gente relaxar. Existe uma pesquisa, eu estou sem o dado dela, mas minha sogra me garantiu que é assim, porque ela já passou por isso.
que a maioria dos acidentes de carro acontecem a caminho de casa. Desculpe, perto de casa. Porque é quando você está mais relaxado, você está na sua zona de conforto, você já consegue prever até o carro que vai sair da lateral esquerda. E veja, você quando está com um grupo sólido, que você vai crescendo, é bem possível que você atinja um nível que alguns digam que está bom. Poxa, eu acho que esse nível aí está bom. Essa é a parte mais perigosa de uma empresa. É quando você atinge o seu voo cruzeiro. Veja, é muito mais fácil um líder, um gestor, motivar a sua galera quando o escritório vai ruim do que quando ele vai bem. Porque quando ele vai ruim, todo mundo já entendeu, pô, eu preciso melhorar, porque eu preciso acompanhar aqui, lutar pelo meu emprego, lutar pela galera, lutar todo mundo junto. Quando você vai muito bem, ele se pergunta, poxa, mas por que tanto aperto de mente, né? É o método de Ivan. Então, veja, quando um cara chega e diz assim, olha, esse ano nós temos um objetivo maior do que o ano passado, e você alcançou o ano passado, e você se pergunta, poxa, mas isso não vai parar, vai ser um infinito. Aos campeões, o desconforto. Essa frase é de Bernardinho, e ele fala que você precisa manter a sua mente em eterno estado de crise. Por quê? A comodidade pode fazer você afundar sem perceber. Então você estar motivado e você estar atento, sempre pensando que tem uma pessoa mais importante e que essa nunca atingirá o seu objetivo final, é a empresa. É por isso que todos os dias a gente acorda e tenta motivar as pessoas, ainda que você vá muito bem. Não é o que você faz com seu filho, quando ele estuda, e aí é um fenômeno, e você diz assim, não, mas tem que estudar mais. Você mantém ele em estado de crise, e você precisa fazer isso com sua empresa. Não existe limite para crescer. E o seu grupo precisa entender isso e precisa propagar isso. Eu não estou dizendo que todo mundo precise pensar que nem você, que seja igual a você. Você precisa estimular eles. E lembre-se, a sua dedicação constrangerá os que não estão alinhados com você, que serão automaticamente expelidos. Formou um grupo bacana? Formou uma equipe boa? Pode seguir em frente. Agora, 3 coisinhas para a gente poder não cair nas armadilhas do século, que é depressão, ansiedade e tal. A gente precisa de um equilíbrio. A gente precisa conjugar saúde, trabalho. Esse equilíbrio, eu gostei de uma pessoa que disse, eu preciso ir trabalhar com o mesmo entusiasmo que eu volto para casa. Você precisa conjugar essas duas vontades, porque se alguma delas está preponderando sobre a outra, algo não vai dar certo. E você vai precisar da ajuda. E você vai contar com a ajuda de quem? Daqueles que mais convivem com você, que são os seus companheiros de jornada. Eu hoje seguramente convivo mais com meus sócios do que com minha esposa e com meus filhos. Eles vão para a escola de manhã, eu vejo-os de noite e eu passo 10 horas por dia dentro do escritório compartilhando a minha vida. Certo? Bem, eu vim aqui para agradecer a todos do meu escritório, porque eu acho que eu consegui formar uma equipe vencedora. E queria dizer que eu sou extremamente orgulhoso de tê-los em minha vida. E esse evento aqui era para poder mostrar a todos o quanto a gente é importante como grupo. E ver se assim eu consigo inspirar você e fazer você refletir a como seguir. Estarei sempre aberto a perguntas. Sempre que vocês quiserem me encontrar, quiserem meu telefone, podem abusar, podem perguntar, não me incomoda, porque o que a gente leva de todos esses encontros é a troca de experiência. Eu cresci muito indo a esses encontros, na área que me interessava, que era essa área de gestão. Ainda hei de voltar para a parte da petição. Enquanto não voltar, estarei aqui com vocês sempre que for preciso. Um forte abraço e muito obrigado. Muito bom, muito bom. O problema é
que a gente está perdendo advogado, vai ganhar mais um coaching no Brasil. Aí eu só brinco, vai fechar o escritório, vai dizer, esse escritório não rende nada, o que está dando dinheiro hoje é coaching. Gente, desculpa, eu não tenho QR Code. Eu não dou mentoria, apesar de Paulo Bacelar querer. Cadê Carlos Zenandro? Cadê? Aonde? Vem cá, chega aqui. Chegue mais ali. Carlos Zenandro, ele estava. Agora eu quero meu roda aqui do escritório, tá? Porque o Carlos Zenandro estava na faculdade comigo, né? Eu fiz faculdade tardiamente, ele é novo, sou velho, né? Eu fiz faculdade de Direito tardiamente. Aí ele estava na faculdade comigo e perguntou, essa área aí previdenciária dá alguma coisa? Esse rapaz vai, que dá bom. Aí como o Carlos Zenandro que ele convenceu, eu quero saber qual é o percentual nessa história aí. Até agora não pingou nada. Até agora não pingou nada. Valeu. Mas é o seguinte, o escritório de Carlos Zenandro e de Ed Parrish vai ter um escritório bombado, concorrente logo em breve. Porque o filho de Ivan passou na faculdade de Direito. Esse, inclusive, é o primeiro evento jurídico dele, logo o evento do pai. E aí já tá tudo certo. Dieguito formando, a gente vai formar o Kertzmann e Horiuchi Advogados Associados. Ivan sai da Receita, não dá risada não, eu já vi sobre isso. Ivan sai da Receita, me custou um bocado de pombo. Ivan sai da Receita, tira o AB, né? Na verdade, eu já tenho. Pronto, melhor ainda. Já tinha estudado. Só não usei na vida, mas pronto. É E aí nós vamos abrir o Kertzmann e Horiuchi Advogados Associados e ele vai penar. Bom. Não, vai estar no mercado de coaching, né? Eu gostaria que levantasse a mão aqui quem trabalha no PZ. Os advogados trabalham no PZ. É um escritório que dá chance a muitos advogados iniciantes e descobre grandes talentos lá também, como algumas das nossas palestrantes. Luana, você passou no... Não, eu já estava descoberta quando eu fui. Eu já estava descoberta. Mas nós gostaríamos o escritório Parrish Zenandro, eu acho que é um dos poucos escritórios do Brasil que auxiliam para que eventos como esse ocorram no Brasil inteiro. E é Prev, e BBT, nosso evento, no Brasil inteiro. Fazer um evento como esse é muito custoso. E colocar preços como nós colocamos para que todos os colegas pudessem vir. Muita gente veio do interior, de outros estados, é muito difícil. E quando eu liguei para ele, eu disse, Ed, libera uma grana. Ele disse, na hora. Aí depois eu falei, Ed, libera mais. Ele mandou. Aí quando foi esse dia eu falei, Ed, libera as flores. Aí a Ivana falou, Lu, são 3, eu disse, não, bota logo 8. Então eu gostaria de parabenizar o Parrish Zenandro pelo fomento à produção científica na área do direito previdenciário. Sem vocês seria impossível fazer um evento desse. Eu sou médico e ganhava placa, não tinha ganhado placa. Mesmo nos consultórios médicos. A gente queria agradecer a Luana e Ivan, hoje eu não estou palestrando nada, dizer que Luana é inocente, né? Porque a conversa de Ed ontem com o filho de Ivan já está tudo arquitetado, ele já está adquirindo o passe dele. Ivan está aí com essa conversa de Ivan, que vai tirar o AB, suspensão, que vai advogar, que está tudo certo, desde quando eu conheço ele, deve fazer quase 20 anos. Essa mesma conversa no estacionamento da Católica ele tinha. Tá tudo certo, eu vou ficar mais um pouco, vou largar a Receita Federal. Essa conversa é antiga, ninguém acredita nisso não, que é mentira. Eu tô feliz onde eu tô feliz onde eu tô, importa é isso. Mas foi verdade, assim, um dos motivos que fez a gente tomar coragem para advogar. Quando a gente começou não tinha tanto escritório especializado, não existia na verdade no conhecimento da gente escritório especializado em direito previdenciário, pelo menos no Nordeste. Inclusive eu estava com apoio já para fazer em São Paulo, porque não existia também. E eu perguntei isso a Ivan mesmo, lá perto da Caragela, na Católica, quem fez Católica com a Caragela no relacionamento, a gente ficava ali. Aí eu perguntei a ele, ele falou, eu vim de São Paulo agora, São Paulo que mais tem é isso, é a hora que você quiser fazer. Vai dar certo e tal. Aí isso motivou, e aí a história que a gente contou, a gente aí se uniu nesse propósito,
complementando a fala de Ed, tudo passa pelo foco. Né? Outro dia eu vi um negócio interessante que é assim, vai dar certo. Não vai dar certo. Vai dar errado pra caramba. Até dar certo. E depende do que você considera certo. Então, assim, mas essa questão do foco, da especialidade foi Ivan. E aí, dias depois, Ivan me ligou, rapaz, você parece que estava adivinhando, vou montar pós. Aí eu fiz a primeira pós de Ivan. Aqui tem quantos anos, Ivan? Rapaz? 17 anos? Eu fiz 17 anos, Ivan montou a pós e aí trouxe os melhores nomes do direito previdenciário no Brasil. E depois ele ficou mais casquinha, começou a economizar com a vinda dos professores. Mas, mentira. Mas essa primeira realmente foi algo fenomenal. E até Vladimir, na época, Vladimir Novaes Martinez vinha, né? Nós tínhamos um problema de saúde, não conseguiu. Hoje ele já Valéria, foi fenomenal realmente. Então assim, a gente tem um papel secundário aqui de apoiar e de estar motivando as pessoas a estarem na área e se especializarem e buscarem trazer um direito previdenciário. Dentro dessa área da gente, como em algumas outras áreas, existe um preconceito, né? Então, às vezes, assim, quem faz o previdenciário faz um direito menor do que os outros. Então, na verdade, o papel da gente é mostrar que o direito é igual, o valor é igual, e talvez até maior, puxando essa sardinha para o nosso lado, quando a gente tem a possibilidade de mudar a vida das pessoas. Então, se a gente tiver isso em mente, a gente vai buscando o caminho para poder melhorar cada dia. Parabéns por vocês estarem presentes aqui nesse simpósio maravilhoso. E obrigado, então. Valeu, gente. Top break. Voltando do top break. Em 20 minutinhos a gente volta do top break. 25 minutinhos. Os livros estão aí, o Calculei está aí. Tem estampa de joias refinadas. Né? Tem no estudo aí e a gente vai fazer uma top break agradável, tá bom?